Comigo no livro do profeta Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Irmãos, só lembrando, nós estamos nesse final de semana, pelo menos até o próximo final de semana, já retorna o nosso Kids, amém? A nossa igreja Kids. Então, eu sei que os pais estão com as crianças aí, segura a meninada, amém? Dá aí se é pequenininho, dá alguma coisinha para ele brincar. Nós temos também aqui, do lado, nós temos o berçário, amém? Então todas as crianças de 2 anos, 1, 2 anos, menores de 3 anos, aquelas crianças que precisam às vezes de serem amamentadas, as mães têm aqui do lado uma estrutura para que você se sinta ali também à vontade para amamentar, para cuidar do seu filho, se precisar trocá-lo, amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Feche os teus olhos. Pai, nós te pedimos que aquilo, Senhor, que o Senhor deseja comunicar com essa palavra nessa noite, caia nos nossos corações, Senhor, conforme a tua vontade. Nós estabelecemos, Senhor, nos nossos corações, Senhor, um ambiente de prontidão para ouvir a tua voz. E nós te pedimos, Espírito Santo, estabelece a tua ordem nesse lugar, da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu estava, o último domingo que eu ministrei aqui, nesse culto das 19, deve fazer provavelmente foi uns dias um pouco antes das eleições, e Deus me deu uma palavra, acho que faltavam 20 dias para as eleições. Deu uma palavra a respeito do governo que há, a autoridade do governo que há sobre a igreja de Jesus Cristo. E essa autoridade do governo era uma autoridade que ela não dependeria de forma alguma de nenhum programa político. Ela não estava submetida a nenhuma ideologia. E obviamente que nós, como cidadãos, nós precisávamos sim exercer o nosso papel como cidadãos. Nós temos essa responsabilidade sobre, não apenas sobre as nossas vidas, mas pelas próximas gerações. Mas, que independente de qualquer coisa, haveria a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a igreja de Jesus Cristo. E sabe que após o período das eleições, eu tenho recebido tantas pessoas, e às vezes pessoas que conversam. Essa semana eu recebi algumas pessoas que inclusive vieram de outros lugares, de outras cidades, assustados, preocupados, porque existe uma mudança na nossa nação, uma ruptura de governo. Por que eu digo com uma ruptura? Porque literalmente há um racha, o nosso país praticamente dividido ao meio, e parece que não há intenção de continuidade em nada.
E há uma preocupação das pessoas que é uma preocupação natural. Mas o que eu quero dizer para você é que naquele dia o Senhor me deu essa palavra para que nós andássemos debaixo da verdade da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, e que nós tivéssemos a consciência da autoridade da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela não precisa de um governo a favor. A igreja, ela não precisa de cenários favoráveis, humanamente falando. E agora falar isso parece que é chover no molhado, porque nós vimos o que aconteceu no processo eleitoral, e nós estamos vivendo um outro tempo político. Mas eu quero que você saia desse campo da política, e eu quero que você entenda que nós somos apenas um trechinho. A nossa geração é apenas um trechinho na linha da eternidade. O que Deus ele está fazendo, o que o Senhor ele quer fazer, obviamente que ele não tem um compromisso com essa geração. E às vezes eu ministro para os jovens e eu vejo também que há uma preocupação das pessoas de querer liberar uma palavra sobre essa geração. É a geração, aquela geração é a tal geração. Já se passaram muitas gerações. Quando você vê no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, você vai ver a genealogia, e você vê ali 14 gerações, e 14 gerações, é muita geração. Mas o que eu quero falar para você é que Abacuque, ele estava aqui profetizando num dos cenários mais difíceis do povo de Judá, num dos cenários mais difíceis de Israel, um povo que tinha se prostituído espiritualmente, e o cenário que ele olhava era um cenário desolador. Tudo que ele via era apenas um ambiente que tudo estava perdido. E o que eu tenho observado é que muito crente está triste demais. E o que eu tenho observado é que cabe a nós algumas indignações, e eu também tenho elas. Mas nós precisamos aprender a separar as nossas indignações com algumas coisas, do que aquilo que nós somos no Espírito, da verdade estabelecida do Senhor sobre as nossas vidas. E Abacuque, ele olha aquele cenário e ele começa a dizer: Deus, parece que não tem jeito, parece que as coisas não andam. E ele começa a levantar um clamor e ele diz: Senhor, nos aviva, aviva-nos de novo. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, que eu creio que seria até uma continuidade do que eu ministrei algum tempo atrás aqui, seria exatamente isso: Senhor, nos aviva, aviva-nos, aviva-nos. Nós falamos muito sobre avivamento. Segundo o dicionário, o avivamento é um ato de se tornar mais despertado, é um ato de você se tornar uma pessoa mais intensa. O avivamento, ele torna as coisas mais nítidas. O que aparece mais. As coisas se tornam mais evidentes. E obviamente o avivamento, ele quer dizer algo mais vivo. Agora, quando a gente traz para o contexto espiritual, esquecendo do Aurélio, o avivamento no contexto religioso, ele se refere a períodos de intensa renovação espiritual do Senhor. E todos nós oramos por avivamento, nós desejamos avivamento, nós cantamos avivamento, nós clamamos para o Senhor: Senhor, nos traz um avivamento. E os avivamentos, eles precisam deixar de ser aquelas observações que nós fazemos na história da igreja. Os avivamentos, eles precisam ser fundamentados na Bíblia, e nós olharmos que realmente existe fundamento na Bíblia para esses períodos, que há um aumento exponencial da devoção a Deus, que há um aumento nítido do fervor, das manifestações visíveis de sinais do Senhor. E eu quero que você entenda que às vezes nós estamos andando num momento como nós olhamos o que Abacuque olhou. Nós observamos os nossos dias, nós observamos os jornais, nós observamos as incertezas que todo mundo tem, nas rodas,
não se falam de muitos assuntos diferentes. Nos encaminhamentos de grupo de WhatsApp, as informações são muito parecidas. E o que eu quero dizer para você é que eu ainda acredito que o Senhor está preparando um avivamento para a sua igreja. Mas eu não estou falando aqui para você dar um glória a Deus, embora o teu glória a Deus seja bem bonito. Eu estou falando isso para você crer, porque existem alguns sinais. O sinal que muitas vezes nós vemos, as pessoas elas querem sinais. Olha, lá começou a ter cura. Olha, lá naquele lugar as pessoas oram e acontecem sinais evidentes da manifestação do Senhor, milagres, curas. E há um arrastamento de multidões muitas vezes, e nós vimos isso acontecendo na igreja brasileira, principalmente da década de 60 em diante, que são coisas maravilhosas. Os sinais eles são maravilhosos e nós precisamos crer. Mas o que eu quero dizer para você é que um sinal, ele não tem autoridade em si mesmo. Um sinal, ele é a expressão de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Existe algo que acontece antes. Existe algo que ordena que aquele sinal ele expresse. Sinais por si, eles não têm valor, eles têm pouco valor. Agora o que a gente precisa é prestar atenção na origem do sinal. Nós precisamos prestar atenção no que é que está fazendo aquele sinal aparecer. Se você pegar um dos semáforos aqui do centro da cidade, das principais avenidas, e você sabe que o vermelho tem que parar, você sabe que o verde você pode sair e pode ir tranquilo, porque existe uma autoridade de trânsito que disse que quando tiver verde você pode andar com tranquilidade, porque todo mundo vai parar. Agora experimente você ir numa avenida aqui da cidade, e quando o sinal estiver vermelho, você pegar uma lâmpada verde e você acender, você ligar essa lâmpada verde, não muda nada, porque a origem daquele sinal verde, ela simplesmente não expressa autoridade, ela não expressa sentido nenhum. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina a discernir o espírito dos sinais. Quando você olha em 1 João no capítulo 4, 1 João no capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que significa isso? Significa que sinais apareceriam, e esses sinais eles não eram com as mesmas motivações, esses sinais eles não tinham as mesmas origens espirituais, eles não vinham do mesmo reino. A palavra do Senhor nos mostra o apóstolo Paulo, por exemplo, repreendendo um mágico chamado Simão, porque ele fazia muitos sinais. Mas o apóstolo Paulo começa a pregar com um nível de autoridade, inclusive repreendendo aquilo que Simão fazia. E a palavra do Senhor nos mostra que ele prega com um nível de ousadia, que muda a intenção daquele mágico Simão, muda a origem do que geravam aqueles sinais. E a partir daquele momento que ele se converte, nós podemos ter certeza que havia nele o Espírito de Deus. O que eu quero dizer é para você, é que muitas vezes nós olhamos sinais e pensamos, é avivamento. Nós olhamos sinais e nós pensamos, agora Deus vai fazer. Olha, as coisas estão acontecendo. Olha o que aconteceu lá em tal cidade, olha o que está acontecendo em tal congregação, olha o que está acontecendo no nosso meio. Só que nós não conseguimos discernir. Então, as pessoas elas se desanimam quando elas olham um cenário como nós estamos vivendo nos dias atuais, em que você não vê nada, em que apenas os sinais que você está vendo são sinais que não estimulam a tua fé.
São sinais de destruição, são coisas que são fora do contexto que você desejou. É por isso que nós vemos muitas pessoas à procura de sinais constantemente. A pessoa ela vem num culto e ela quer o mover de Deus. Ela descobre que tem um evento que vai ser lá na outra ponta do país. E ela soube que no último evento daquele houveram muitos sinais. E aí acontece igual o povo de João 6. Eles estavam no dia seguinte procurando Jesus, querendo novamente uma multiplicação de pães. Eles estavam de novo atrás dos sinais. E é tão interessante porque a Bíblia nos diz que os sinais eles cessaram e o povo foi embora. Porque o Senhor ele começou a levar aquele povo para um nível de profundidade. Jesus estava querendo levar aquele povo para mostrar que se eles andassem apenas atrás de sinais, se eles andassem apenas atrás daquilo que aparecia, eles não iam conseguir discernir o reino de Deus. Eles não iam conseguir experimentar o reino de Deus. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você está triste com algumas coisas que você vê, e quem sabe você olha assim e diz assim: Senhor, será que nós estamos prestes a viver um avivamento? Às vezes nós olhamos algumas distorções, às vezes até no contexto evangélico, muitas vezes, eu não sei você, mas me entristece, claro. Mas ao mesmo tempo as pessoas elas se desanimam e começam a descrer de algumas coisas. Nós vemos uma parcela significativa de pessoas que não acreditam mais na igreja. Nós vimos uma parcela significativa de pessoas que elas não acreditam mais na igreja, porque elas acreditam que a igreja não é isso que nós vivemos. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. A igreja é o corpo místico de Jesus e ela existe. Ela existe, irmãos. Independente das tuas frustrações, independente das tuas dores, independente dos enganos que você sofreu, independente das dores que você sente, que você sabe, que muitas pessoas não sabem. Mas existem sinais que são expressão de avivamento, que são precursores de um avivamento, e eu comecei a buscar isso. Quais são esses sinais que mostram que algo está para acontecer? Porque Abacuque ele olhava e dizia assim: meu Deus do céu, esse povo não tem chance. Abacuque ele foi contemporâneo, foi um homem que viveu no mesmo período de Jeremias. Jeremias ele se desolou com tudo que viu. Era desanimador. Abacuque, nós não vemos ele falando para o povo, mas nós vemos nesse livro de Abacuque uma oração onde ele fica manifestando as indignações dele para Deus, onde ele diz assim: Deus, como que eu posso acreditar? E quer dizer então que vai vir agora também um reino do norte, que é mais injusto que o povo, para trazer justiça sobre o nosso povo. Como é que pode o ímpio prevalecer? Sabe aquela coisa que a gente fala, não sei se você já ouviu falar, tipo, a gente já não sabe mais o que é certo o certo que está errado, o errado que está certo. Foi isso que Abacuque quis falar para Deus. Ele quis dizer para Deus: eu não consigo entender. Deus, eu quero saber onde o Senhor está no meio de tudo isso. Deus, eu quero entender qual é o teu propósito. Quer dizer que para trazer justiça vai trazer os caldeus, o povo da Babilônia, para trazer justiça para nós? Ah, bom, agora sim, eles são bons. Só que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Supremo Tribunal Federal, todo o legislativo do nosso país, todo o executivo, presidência da república e todos os ministros, voluntários ou não, eles são servos de Deus e da vontade de Deus. Ah, mas se eu adorar outros deuses, e se eu colocar outros deuses no palácio, e se eu fizer isso, aquilo, não tem problema, porque até o inferno ele treme diante do poder de Deus.
O que eu quero dizer para você é que os sinais de um avivamento futuro, geralmente esses sinais eles não são muito bons. Quando nós estudamos a história, nós começamos a ver que aquilo que antecede os sinais que são precursores de um avivamento, em primeiro lugar, são tempos difíceis e trabalhosos, são tempos de dificuldade. Ei, na minha Bíblia mostra o nascimento de Jesus no período do maior esfriamento espiritual que a gente pode ter relatado na Bíblia. 400 anos de silêncio. No meio daquele caos, tinha os radicais que tentavam organizar Israel. Muita gente morreu lutando por ideais religiosos e para proteger a nação. Havia gente tentando fazer tudo, cada um do seu jeito. Historicamente é lindo nós vermos a força de um povo tentando segurar no braço. Se você estudar, você vai ver a história dos Macabeus. Os Macabeus, eles guerrearam, eles foram bravos, eles não se entregaram até as últimas. E nós olhando aquela história, nós pensamos: meu Deus, existe um povo fiel. Mas ali não aconteceu o avivamento, eles acabaram todos morrendo. Eu imagino que as pessoas daquela geração começaram a perguntar: mas onde Deus está em tudo isso? Aonde que o Senhor está se movendo diante desse caos? Só que não é por acaso que antes do nascimento de Jesus teve esse tempo de esfriamento, mas foi nesse tempo que o Senhor Jesus nasceu. Não é por acaso que Ele escolhe tempos difíceis. Não é por acaso que Ele escolhe tempos de dor. Não é por acaso que nesses momentos milagres acontecem. O segundo sinal de avivamento futuro e precursor de algo que vai acontecer, às vezes, é um tempo de confusão e engano. É todo mundo querendo ter razão. É todo mundo lutando por algo e todo mundo dizendo que você tem que lutar por aquilo também, e que você tem que abrir a boca e você tem que gritar alto para que todo mundo ouça. Você precisa se posicionar. Aí o outro chega e diz: não, acalma, segura, não briga com ninguém. Mas a realidade é que as coisas estão acontecendo mesmo. Eu já não sei mais o que eu faço. Deixa eu dizer para vocês, a maioria das pessoas, elas agem na defensiva nesse momento, e elas começam a dizer: a gente tem que aguentar para ficar firme. Eu acho que nós estamos chegando no fim. Nós ouvimos muito essas frases, eu não sei se você ouve, mas eu ouço direto as pessoas falando disso. Mas você pode olhar com outros olhos, quando você começa a entender as verdades espirituais, quando você começa a entender a maneira que Deus se movimenta, você começa a entender a forma que Deus age. Você pode olhar e dizer: esse é um prenúncio de algo que está prestes a acontecer. É um prenúncio de algo que vai acontecer nessa nação. É um prenúncio de algo que vai acontecer nesse país. É um anúncio de que algo Deus está preparando. Mas como eu não creio, mas Ele está lá. O fogo, ele nunca dorme. Diga comigo: o fogo nunca dorme. Ele não está dormindo. Às vezes o que precisa é nós nos avivarmos com esse fogo. Quem sabe o que precisa é mudar a ótica. Eu preciso mudar a maneira de olhar. E uma terceira marca de sinais que antecedem o avivamento, que é um tempo de falta de valores e corrupção. Ei, não pensa que o que a gente está ouvindo agora são coisas de agora, gente. Se as pessoas às vezes dizendo: olha, os tempos estão difíceis, olhem, os palácios estão dominados por outros deuses.
Sim. Mas, Senhor, vem depressa, porque nós não vamos suportar. E nós começamos a ver muitas vezes uma igreja lamentosa, uma igreja que não suporta, porque é uma igreja que muitas vezes, deixa eu falar com muito amor aqui, mas muitas vezes é uma igreja míope. Ela não conseguiu ainda enxergar o que Deus enxerga e o que Deus quer que nós enxerguemos. Nós não conseguimos nos colocar no lugar que nós devemos colocar. Jesus, ele nasceu em tempos muito difíceis. Ele não nasceu no ápice da adoração da humanidade. Jesus, ele não veio e o povo todo clamando, Hosana, Hosana, e de repente Maria. Não foi assim não, irmãos. Não tinha ninguém adorando. O templo estava totalmente corrompido. A religião estava totalmente distorcida. Eu não sei se vocês esqueceram, mas quando Jesus nasceu, a primeira decisão de Herodes foi matar as crianças. Foi matar crianças. A decisão de Herodes era um espírito, e ele age até os dias de hoje. Espírito de Herodes é o espírito que tenta matar no nascedouro aquilo que o Senhor está projetando. Porque Herodes não era uma pessoa, Herodes era um cargo, era um homem que estava numa posição de autoridade. E nós vemos outros Herodes com o mesmo espírito, perseguindo os apóstolos. E algumas coisas aconteciam que as pessoas começaram, no livro de Atos relata, que começaram a olhar para Herodes e dizer, ele não é um homem, ele é um Deus. E começaram a reconhecer Herodes como um Deus. Parece que estava dando tudo certo para ele e dando tudo errado para a igreja. Era perseguição, era morte, prisões injustas. Eu só estou falando isso para você entender no teu espírito o tempo que nós estamos vivendo. Porque eu quero falar para você que tentar matar as crianças que Herodes fez era apenas um desespero de Satanás, era um desespero do inferno, era um desespero das trevas, porque o Espírito Santo estava prestes a derramar sobre toda a terra. E eu não sei se você consegue trazer esse entendimento para os dias atuais, mas toda a loucura que nós estamos vendo no mundo, para mim, é porque lá no mundo espiritual o inimigo vê que às vezes você não vê, eu não vejo, mas o Senhor já tem falado e nós precisamos ouvir o que Deus tem dito. Irmãos, nós estamos falando de uma realidade de um país, nós estamos falando de uma realidade mundial, e eu creio no meu espírito, recebe essa palavra aí, existe algo nascendo na terra, existe algo nascendo na terra. As pessoas falam do esfriamento da Europa. Nós estamos vendo a Europa em guerra, nós estamos vendo a Europa em crise econômica. E a crise econômica não é só na Europa, é uma crise econômica mundial. Mas o que eu quero dizer para você é que é apenas o prelúdio de alguma coisa que vai soprar sobre a terra. É por isso que não cabe mais para mim, não cabe mais para você, não cabe para mais ninguém essa história de nós andarmos de uma forma desesperada, chorando pelos cantos, porque isso não tem a ver com aquilo que tem no teu espírito. O que tem a ver com o teu espírito é que o Senhor colocou em você a autoridade da palavra profética em nome de Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você sobre os teus negócios. Em vez de ficar procurando orientação para saber porque vai tudo cair por terra, vai lá e levante a mão na tua empresa, nos teus negócios e começa a declarar palavras de vida em nome de Jesus. Deixa eu falar uma palavra de Deus para você. Os clientes que comprarem de você, eles vão ser abençoados, porque nós vimos a palavra que foi aberto esse culto hoje aqui, Deuteronômio 28. Você vai ser abençoado e as pessoas vão ser abençoadas porque você é abençoado. E abençoarei os que te abençoarem. Vai ter um ambiente diferente sobre a tua vida em nome de Jesus. Não é tempo de desanimar,
mas é tempo de olhar para o céu e saber que grandes coisas Deus está trazendo sobre a terra. Brasil, Deus vai fazer uma obra sobre essa terra. Então, a tua casa, a tua família, mas eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que, irmãos, às vezes eu não estou dizendo que você não tenha que ter entendimento e sabedoria. A família de Jesus levou Jesus para o Egito. Quem é que instruiu eles a irem para o Egito? O Senhor. Então você vai precisar estar com os seus ouvidos muito ajustados, e eu vou falar sobre isso agora. Ouvidos ajustados àquilo que Deus quer dizer. Nós precisamos olhar aquilo que Abacuque ele não estava entendendo no começo. O texto que eu li são palavras de um profeta que viveu num tempo de destruição. Mas ele estava aqui no texto que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 2. Ele começa a dizer: Senhor, aviva-nos. Aviva-nos. Ele começa a reconhecer: Senhor, eu não estava vendo o que o Senhor viu. Eu não estava entendendo o que o Senhor estava fazendo. E eu quero que em nome de Jesus você saia daqui hoje com a tua mente transformada em nome de Jesus. E você vai começar a mudar a tua oração para algumas coisas. Você vai começar a declarar: Senhor, eu já estou crendo, eu já creio na obra que o Senhor vai fazer. E eu vejo 3 princípios nesse texto que nós lemos de um versículo apenas. 3 princípios que acontecem no avivamento. A primeira coisa, avivamento, você ouve antes de ver. Diga assim: avivamento, eu ouço antes de ver. A primeira palavra que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Avivamento se ouve antes de ver. Nunca é algo feito ao contrário. Nunca as pessoas vêm para depois ouvir. O avivamento é diferente. O avivamento, as pessoas elas começam a experimentar o som do avivamento. Pessoas que só ouvem um som do avivamento quando vem alguma coisa, elas não são avivadas. A grande verdade espiritual é que elas são apenas pessoas empurradas pelo avivamento que está acontecendo na vida do outro. Sabe o que eu quero dizer com isso? O profeta ele fala: Senhor, eu ouvi a sua palavra. Irmão, preste atenção. Avivamento ele não começa com milagres. Avivamento não começa com sinais. Pare de correr atrás de sinais. Avivamento ele não começa com salvações. Avivamento começa com um som, e é um som que vem dos céus. A palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que no versículo 1 até o versículo 4, se você puder abrir aí. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quem não está entendendo, ora. Atos 2, esse texto é extremamente conhecido, mas eu quero que você guarde isso para você. Versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o quê? Um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. De repente veio um som. O que é que encheu a casa quando nós lemos esse texto? Foi o vento
que encheu aquela casa? O que encheu a casa? O som. Quer dizer que não tinha vento naquele lugar, mas havia um som de vento. Porque a Bíblia diz que era como um som como de um vento. Então as pessoas, elas não sentiram nada, mas as pessoas ouviram algo. O que eu quero dizer para você é que avivamento você ouve antes de ver. E a palavra do Senhor nos mostra que as pessoas que estão com esse som, que conseguem ouvir a voz, como o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra, mudou tudo dentro de mim. O povo não tinha abandonado o pecado em Judá. Nabucodonosor não estava desistindo da ideia de repente, não. A palavra do Senhor nos mostra simplesmente que houve uma mudança no entendimento de Abacuque, quando ele começou a entender que diante do mesmo cenário, tinha algo que o Senhor fez ele perceber, através de um som, o som da voz, o som da palavra. É interessante porque em 1 Reis capítulo 18, depois você abre em casa, você pode estudar, mas a palavra do Senhor nos mostra, nos relata como era Elias. E Elias, ele estava vivendo em Israel um tempo de muita idolatria, e ele estava denunciando a corrupção daquele povo, e o povo adorava Baal. E ele faz um desafio, lembram disso? No Monte Carmelo. E ele diz: pode trazer os profetas de Baal para cima desse monte, e aquele Deus que responder por fogo, esse Deus é Deus. E é tão interessante porque ele faz uma pergunta: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? E a resposta do povo, sabe qual foi? Silêncio. Porque eles estavam pressionados por crise econômica. Por isso que eles começaram a se dobrar a Baal, porque eles estavam atrás de prosperidade. Eles estavam pressionados por falta de bem-estar. Ei, presta atenção. Eles estavam se sentindo pressionados pelo momento político, e eles estavam com dúvida, inclusive, se eles queriam servir a Deus ou a Baal, porque quem pagasse mais levava. E aquele silêncio do povo mostrou que eles não conseguiam verbalizar, eles não conseguiam inclusive emitir um som, porque eu creio que o mundo espiritual se move por palavras. Quem crê nisso? Por isso você precisa aprender a profetizar. Você precisa profetizar sobre a vida dos teus filhos. Por isso, cuidado com o que você tem dito sobre a nossa nação nesses dias também. Eu vou falar baixinho para a câmera não pegar. O Lula vai passar. Ah, mas se ele ficar, e se mudar tudo, e se ficar 10 anos, e se não tiver mais reeleição, se agora tiver um ditador? Céus e terra passarão. Só para lembrar. É Ele que coloca. E a Bíblia diz que é Ele que faz eles caírem também. É Ele que estabelece e é Ele que tira. É bíblico. É bíblico. Agora, uma coisa é certa: ninguém vai tocar na igreja de Jesus Cristo. Irmão, é muito legal a gente ter essas cadeiras, é muito legal a gente ter um ar-condicionado e a gente está aqui junto. É muito gostoso vocês estarem aqui dando glória a Deus bem alto. Mas sinceramente, se nós não pudermos fazer isso, a gente vai estar glorificando o nome do Senhor aonde nós estivermos. A igreja cresceu em cidades subterrâneas. A igreja cresce, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja da China. Tem algum problema? Tem algum problema com a nossa fé? Tem algum problema com a nossa percepção no mundo espiritual? Tem algum problema com a maneira que eu enxergo as coisas? Tem algum problema essas crises espirituais que eu tenho?
E que muitas vezes o nosso culto, ele não é mais culto para Deus, mas é para reclamar do país. Tem algo errado, porque a grande verdade é que Elias, quando ele vence, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele responde com fogo. Ele persegue os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal, e ele chama Acabe e diz assim para Acabe, versículo 41: ei, Acabezinho, deixa eu te dar um recado. Eu já ouço o som de chuva. Eu não sei se você lembra do texto, mas o texto mostra que ele diz para Acabe: vai comer alguma coisa, vai lá, porque ele estava em jejum tentando invocar Baal. Vai lá fazer o teu jejum, pode subir. E a Bíblia diz que ele subiu para o monte, e de lá ele começou a mandar o seu servo para olhar, para ver se tinha chuva. Quem está entendendo? Que primeiro nós ouvimos para depois nós vermos. A Bíblia diz que 7 vezes ele foi, e ele voltava com o mesmo relatório: Elias, eu não vi nada. E eu vejo muita gente dizendo assim: meu Deus, eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem só começa a crer quando está vendo, tem algo errado. Elias começou a crer quando ele ouviu o som da chuva. Eu não sei se lá na tua casa é diferente, mas na minha, o som da chuva, ele só consigo ouvir ele quando ele bate no chão. Que som era esse? Que som era esse que só ele ouvia? Que som era esse de chuva que não tinha caído, não tinha batido no chão ainda, mas ele já ouvia um barulho de grande chuva? É porque avivamento, ele não vem com os sons da terra, mas avivamento, ele vem com sons que vêm do céu. O avivamento, ele não vem inclusive com sons que vêm de dentro de nós, porque às vezes esses sons, eles são sons confusos. A pergunta que eu faço para você: qual é o som que você tem dado ouvidos? Qual é o som que você tem dado ouvidos? Que tipo de som você ouve? O som dos seus sentimentos, confusos às vezes, dizendo que é a voz de Deus? Quem sabe você tem dado ouvido ao som da terra, ao som das redes sociais, ao som das notícias dos jornais? Quem sabe você tem dado atenção aos sons de A, de B ou de C, porque ele é o inteligente? Quem sabe você tem dado a importância para o som do pastor fulano, do pastor Beltrano? Mas o que eu quero dizer para você é que existe algo que é um som que vem do céu, e que não tem nada a ver com o que você ouve na terra. Nós, nos próximos dias, nós não vamos ouvir nenhum som na terra que concorda com os sons dos céus. Você pode parecer um doido, você pode parecer um maluco, mas o Senhor está levantando as coisas loucas nessa terra para confundir os sábios do mundo. E você vai estar guiado por um som diferente. Eu oro para que você escolha os sons que você ouve, que você saiba escolher o que você anda ouvindo. O que você anda ouvindo vai determinar o que você vai ver, irmão. O que você anda ouvindo vai determinar inclusive até onde você vai. O que você anda ouvindo vai determinar onde os teus negócios vão chegar. Não importa. Nenhum país se sustenta sem negócios, sem empresas, mas a tua pode ficar no meio do caminho se você ficar ouvindo coisa errada. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu começo a ter clareza do som do céu, quando eu começo a ter clareza do som como de um vento. Mas que vento? Está sentindo vento? Na Bíblia não diz que alguém sentia vento, mas eles ouviam o som como de um vento, e eles creram num movimento que estava acontecendo naquele lugar pelo que eles ouviram. A Bíblia depois relata
que os sinais seguintes já dava para ver, mas o primeiro sinal é apenas um sinal de um som. E eu oro hoje para que esse som, ele encha essa casa nesse lugar em nome de Jesus. Eu oro para que esse som encha a tua casa em nome de Jesus. Irmão, pode prestar atenção, aonde demônios habitam, pessoal que trabalha com libertação, cura interior, preste atenção no som daquela casa. Mas que som que você está falando, pastor? O ambiente é construído por sons. O ambiente é construído por palavras. E tem gente que fica caçando quadro, caçando sofá consagrado. Tem que caçar a boca. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque não adianta você queimar a casa da pessoa inteira, mas a pessoa continua alimentando demônios pelo que ela fala. Ela começar a alimentar demônios. Nós estávamos falando, eu e minha esposa, hoje sobre isso. Às vezes tem lugares que a pessoa só entra num ambiente, é um ambiente diferente, a pessoa começa a se sentir mal, a pessoa começa, o que está acontecendo? Mas é um ambiente físico. Será que tem a ver com o ambiente físico? Tem a ver com a parede? Não, não tem a ver com a parede, irmão. Tem a ver com o ambiente que é construído ali dentro. Aleluia! Ambiente se constrói. Deixa eu falar um recado para as mulheres, as irmãs, as esposas. Vocês são as pessoas que têm uma autoridade de construir ambiente na casa. Você quando conversa com os teus filhos, você quando conversa com o teu esposo. Eu não estou dizendo que o governo está nelas, preste atenção. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o Senhor tem dado essa sensibilidade para as mulheres, e você precisa ter a sensibilidade do que você tem concordado, de que palavras você tem liberado, do que você tem construído na tua casa. O que eu digo para você é que não há fervor, não há avivamento enquanto os meus ouvidos estão a ouvir coisas erradas. Os meus ouvidos estão a ouvir os detratores. Os meus ouvidos ficam para ouvir críticos. Os meus ouvidos ficam para ouvir manipulações. Não há avivamento enquanto os meus ouvidos ficam ouvindo disputadores de posições humanas e tentando fazer coisas malignas. Não há avivamento. Não se sente nessas mesas. Não ocupe os teus ouvidos com sons errados. Sintonize com um som correto, que é o som dos céus. Você deve dizer assim: mas onde eu vou ouvir o som do céu? Esse som do céu, será que é só no lugar onde tem pessoas perfeitas? Não, esse lugar não existe. Mas esse som do céu, ele está no lugar que está sintonizado com os céus. Lugar sintonizado com os céus. Eu tenho uma coisa, eu tenho um problema. Quando às vezes eu gosto de botar som para ouvir no carro, numa viagem, alguma coisa. E aí eu peço para minha esposa ser responsável pela sonoplastia da nossa viagem. E aí ela tem as músicas prediletas dela. Ela ouve a viagem inteira a mesma música, eu não suporto isso. Aí eu digo: cara, você não ouviu já? Eu já sei a música. Pô, podia. Mas é que ela pega, ela fica. E eu fico orando: Deus do céu, eu digo: amor, troca a música, por favor. Aí ela vai, ouve umas 2 ou 3. E aí ela fica pulando a música. Eu não consigo ouvir uma música inteira. É uma coisa que me dá um ruim. Eu digo assim: mas tu não gostou de nenhuma? Não gostei. Hã? Não entendi. Agora tu está com uma playlist melhor. E eu gosto de música. Eu gosto de som. Eu gosto de barulho.
Amém? A gente tem que ter essa autoridade de a gente estabelecer os ambientes pelas palavras, pelos louvores, pelos cânticos. Ai, pastor, mas é música gospel ou não é música gospel, irmãos? Eu já vi tanta música gospel pior do que as românticas. Eu já vi gente ouvindo música crente para dar indireta pro marido, e já vi gente ser edificado com a música romântica do cara aqui na gospel. Tem que ser som do céu. Tem que ser o som que concorda com aquilo que Deus falou a meu respeito. Não importa. Tem que ser o som que diz aquilo que eu sou no meu espírito. O Espírito Santo, ele sintoniza a igreja. O Espírito Santo, ele coloca a igreja sintonizada no mesmo ambiente. Quer ver na época do rádio, que a gente via mais rádio, assim, que não tinha muita coisa para ouvir, não tinha, ou tinha que ter CD, né? E não tinha tanto CD, aí aquela coisa, vamos ouvir um. Aí a pessoa fica trocando o rádio. Mas sabe que tem uma coisa que tem razão? É que às vezes a gente fica com preguiça de tirar o ruim e a gente se sintoniza em qualquer porcaria. Às vezes a gente não quer ter o trabalho de não sentar em algumas mesas, e a gente senta só para não ficar feio, e a gente está sintonizando com o que não deve. A gente está ouvindo o que não edifica. A gente tem dado ouvidos para sons que não são, e esses sons, eles são espirituais. Não precisa ser um pastor falando para ser um som espiritual. Não precisa ser um cantor gospel falando para ser um som espiritual. Não precisa nem ser crente falando para ser um som espiritual. Hoje o que eu estou querendo dizer para você é que o Espírito Santo, ele tem essa função. Ele não veio para não anunciar. Ele não veio para anunciar qualquer outra coisa que não seja aquilo que está no coração do Pai. Então, deixa eu até falar uma coisa para nós como igreja e para todas as congregações, aquilo que a gente entende como ajuntamento. É impossível uma congregação sintonizar com o céu sem o Espírito Santo. É impossível se não houver o mover do Espírito Santo. Diga comigo, o avivamento é um som. Eu preciso ouvir. Amém? Amém? Diga assim, cada lugar tem um som. Você precisa escolher o que você está ouvindo. Amém, queridos? O segundo sinal do avivamento é que o avivamento, quando ele é visto, primeiro ele é só ouvido, mas quando ele é visto por todos. Ele não é ouvido por todos, mas ele é visto. A Bíblia diz no versículo 3 de Atos 2 que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quando sintonizado o teu coração com o céu, você começa a ver as coisas que antes você não via. Quando o teu coração está sintonizado, os teus olhos, eles são despertados para realidades espirituais. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes. A realidade da terra não muda muitas vezes, mas você começa a enxergar realidades diferentes, porque os teus olhos são despertados para realidades espirituais, porque elas estavam fechadas antes para nós. Mas quando nós ouvimos o som do céu, nós começamos a receber uma visão diferenciada. O mundo espiritual é mais real que o mundo natural, irmãos. O mundo espiritual é mais real do que isso que a gente está vendo aqui. O que nós estamos vendo é consequência de um mundo espiritual. A realidade é o mundo espiritual. Isso aqui é só consequência. A grande verdade espiritual é que os sinais, eles são apenas expressões de algo que já está acontecendo. Expressões de algo no mundo espiritual. O que é avivado se torna visível. Não é algo que é uma novidade. Olha, começou a ter uma novidade agora. Sinais novos começaram a aparecer nesse lugar. Sinais novos começaram a aparecer no meio daquele povo. Não, é algo que já estava acontecendo dentro deles e que apenas começou a se tornar visível. E essa visibilidade é a expressão
de algo que você já ouviu, de algo que você já desenvolveu. Experimente cozinhar de olhos vendados. Você pode ser o melhor cozinheiro, mas se você não consegue, porque você não vê onde está o alho, onde está a cebola, onde está o... E aí você fica perdido com os ingredientes, mas você sabe que você precisa, mas você não vê. Você não deixou de aprender, de saber cozinhar, mas pelo você não ver, não sai nada. Agora deixa eu falar uma coisa para você, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós até sabemos das coisas, mas se nós não vemos, porque nós não ouvimos da maneira correta, nós não conseguimos ver. De repente, você é avivado e acontece um avivamento e o Senhor começa a abrir os olhos. E você começa a enxergar línguas de fogo na cabeça das pessoas. Eu fico pensando, língua de fogo não tem no mercado. Mas eles começaram a ver o que já existia, mas eles simplesmente não conseguiam perceber. Quem crê aqui que quando o fogo do Senhor está nesse lugar, se os teus olhos forem abertos, você enxerga isso? Você está entendendo o que eu estou falando? A percepção no avivamento ela muda. Você começa a perceber Deus, você começa a enxergar Deus. O problema são os nossos olhos que não veem os recursos. Por isso que nós não sai uma comida com os olhos vendados. É por isso que tem muito crente que entende tudo da Bíblia. Ele sabe de todas as coisas, mas os olhos ainda eles estão cobertos. Não há uma revelação. Nós somos carregados de crenças, de limitações. Nós usamos os versículos bíblicos para achatar pessoas. Mas o que é isso? O que eu quero dizer para você é que às vezes a gente perde tempo por coisas que a gente não entende porque a gente não vê. Quando o avivamento vem, você vê quanta coisa que você deu importância, que era coisa boba, tosca, sem sentido. Deus começa a mostrar para você: olha, está ali o tomate. Uau, meu Deus, com esses ingredientes eu posso fazer um monte de coisa. Meu Deus, com esses ingredientes a igreja pode avançar sobre a terra. Ah, meu Deus, com esses ingredientes, eu não sei porque que eu estava me lamentando na oração, eu só não estava vendo. Jó, ele passou por uma experiência tão poderosa. No capítulo 42, versículo 5, ele diz: Senhor, antes eu apenas ouvia falar a teu respeito, mas agora a diferença é que os meus olhos te veem. Eu consigo enxergar. Eu creio que se fosse nos dias de hoje, Jó era o cara que estaria fazendo todas as coisas corretas que a religião, quem sabe, manda. Ele seria o cara. Mas o que o Senhor queria levar ele era para um nível mais profundo de revelação. Deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Há um avivamento do Senhor vindo sobre a terra, e você precisa hoje abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que você já ouve a teu respeito. E eu quero terminar. Avivamento é experimentado pelos que buscam a Deus. Avivamento é experimentado pelos que buscam a Deus. Pastor, o que vai acontecer nessa semana? O que vai acontecer nesse semestre? O que vai acontecer nos próximos anos? Não sei, irmão. Mas uma coisa eu sei: aquilo que Ele falou a nosso respeito vai acontecer tudinho. Se você já ouve o barulho da chuva, não tem que se preocupar que Jezabel está falando que vai matar você. Não se preocupe com isso. Tanto que quando Elias ele recebe aquela mensagem que foi na sequência, ele vai buscar Deus lá no Monte Sinai. Ele pensou: puxa, Moisés encontrou Deus lá, eu vou para lá é o lugar. Aí de repente, olha o que a palavra diz, são os detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que aparece um vento tão forte, era vento mesmo, dava para ver, ele não estava ouvindo nada. Ele viu o vento que chegou a rachar uma penha. A Bíblia diz que rachou uma rocha. Cara, era loucura. Só que Deus não estava nisso. Veio fogo, Deus não estava nisso. De repente veio um som. O ambiente externo não tinha mudado nada, mas veio um som, um cicio, um barulho, e ele ouve esse som e muda o ambiente interior dele, porque ele ouviu o som do céu. Irmão, eu quero que você entenda no teu espírito que ajuntamento
Simplesmente ele não é um sinal de avivamento. Mas pessoas que buscam avivamento, elas não conseguem suportar e elas se juntam à igreja de Jesus Cristo. Pode ser o que for, governo que for, o que acontecer na América Latina, no mundo, na Europa, eu não sei, mas a igreja de Jesus Cristo vai continuar sendo uma igreja fervorosa, porque a obra do Senhor não para e não vai parar em nome de Jesus. Se prepare para os melhores anos da tua vida em nome de Jesus. Se prepare para você viver a palavra que Deus tem falado no teu espírito, em nome de Jesus. Sim, vai ter choro, vai ter perseguição, mas quem disse que isso vai mudar o que eu sou no espírito? Quem disse que isso vai mudar o que o Senhor falou a meu respeito? Eu não estou dizendo que você vai ficar rico, eu não estou dizendo que você vai ter dando tudo certo com o som da terra. O som da terra não vai interferir. Porque os teus ouvidos, eles são ouvidos que vão estar ajustados e sintonizados com o que vem dos céus. Eu quero convidar vocês a colocar em pé, em nome de Jesus. Eu acho que você vai, a partir de hoje, começar a ter uma percepção diferente a respeito de avivamento. Avivamento não tem a ver com falar em línguas. Avivamento não tem a ver com as curas acontecendo e nem com as salvações que as pessoas vêm entregar a vida a Jesus. Mas o avivamento ele tem a ver com o som que você está ouvindo quando existem sinais que antecedem o avivamento, que são tempos difíceis. Eu quero que você feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Nós já vamos acabar. Eu queria que todos, pouca movimentação nesse momento. Eu quero convidar você com os teus olhos fechados. O Senhor, Ele vai tirar o tampão do ouvido de muitas pessoas aqui. Coloca a tua mão no teu coração e você vai começar em nome de Jesus a repreender algumas coisas que você ouviu e começaram a criar raízes dentro de você. Palavras que você ouviu que criaram raízes de depressão. Palavras que você ouviu que tem feito você desfalecer na fé. Palavras que você ouviu e que você se frustrou espiritualmente. Irmãos, em nome de Jesus, nós não fazemos parte de um povo desanimado. Nós não fazemos parte dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, preocupados porque o Messias não governou. Nós fazemos parte daqueles que creem, que estão em Jerusalém, aguardando o som dos céus. Se eu pudesse fazer um convite para você hoje, volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém, sai do caminho de Emaús. Emaús não é o teu lugar. Volte a acreditar na palavra. Volte a acreditar no que o Senhor falou em nome de Jesus. Ministérios que estavam enterrados aqui, o Senhor vai ressuscitar em nome de Jesus. Porque você ouviu palavras. Espírito de Herodes que matou projetos que estavam no nascedouro ainda. Pessoas que o Senhor chamou e você ouviu o chamado do Senhor para a sua vida, mas você não conseguiu atender porque você deu ouvido para outras coisas. Você deu ouvidos para outros sons. Em nome de Jesus, esse espírito de Herodes, ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus. E o que estava para nascer, vai nascer. Vai nascer. Eu quero fazer um convite hoje. Eu não sei se nós temos aqui pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus. E você está ouvindo esse som, que é o som da voz do Senhor Jesus ministrando essa palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Essa palavra sendo ministrada é a pessoa de Jesus nesse lugar. Eu quero convidar você que deseja entregar a tua vida para Jesus. Você quer andar com Jesus a partir de hoje? Levante a tua mão onde você estiver e eu quero orar por você. Aonde você estiver, glória a Deus. Lá atrás tem mais gente.
Amém, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Levante mais alto, glória a Deus. Eu quero convidar vocês, ainda dá tempo, vocês que estão levantando as mãos, sai do seu lugar, vem aqui, podem vir todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venham, venham. Venham, venham, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Venham. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um som aqui enchendo esse lugar. Esse som, ele é capaz de romper correntes de prisões. Pessoas que estavam presas aos sons da terra, a palavras de maldição. Em nome de Jesus, o Senhor está curando aqui hoje. Casamentos que estão em crise porque pessoas falaram coisas a respeito do teu casamento. Repreende essa palavra de morte. O Senhor está te trazendo hoje o som da vida. Que o som da ressurreição entre na tua casa. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero fazer algo diferente. Vocês que estão aqui na frente, coloquem a mão no coração. Porque a palavra em Romanos diz que nós precisamos confessar o Senhor com os nossos lábios. Sabe por que eu amo essa palavra? Porque emite um som. Você vai fazer um som com a tua voz agora. E você vai entregar a tua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, pode repetir, nessa noite, eu entrego meu coração a Ti. Me lava com o sangue da cruz, Jesus. E a partir de hoje, eu quero ver o meu nome escrito no livro da vida. Eu não sou mais voluntário do pecado, mas eu quero uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode orar por eles, pode orar, pode orar. Oh, aleluia. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Recebe esse fogo no teu espírito agora. Todos os outros amores. No fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Declare isso. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Declara aí. Eu ainda tenho lenha. Independente do governo, independente das realidades humanas, fala aí. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome.
Jesus. Sejam bem-vindos. Nós queremos receber vocês